Olá pessoal, tudo bem? Vamos resolver mais um exercício P39, ok? Diz o seguinte: o recipiente cujo volume é de 1000 centímetros cúbicos a 0 graus Celsius contém 980 centímetros cúbicos de um líquido, à mesma temperatura. O conjunto é aquecido e a partir de uma certa temperatura, o líquido começa a transbordar. Sabendo-se que o coeficiente de dilatação volumétrica do recipiente vale 2 vezes 10 a menos 5 graus Celsius elevado a menos 1, e do líquido vale 1 vezes 10 a menos 3 graus Celsius elevado a menos 1, qual a temperatura em que ocorre o início do transbordamento do líquido? Tá certo? Veja bem, eu fiz esse desenho aqui para tentar ilustrar o que está acontecendo, ok? Nós temos esse recipiente aqui, cujo volume dele, né, esse frasco, cujo volume é 1000 centímetros cúbicos. Dentro desse frasco tem um líquido, tá certo? Tem um líquido cuja quantidade é de 980 centímetros cúbicos. É a quantidade de líquido que contém esse frasco, ok? Eles estão na mesma temperatura, ok? Aí eles são aquecidos, ele é aquecido esse líquido, o frasco também é aquecido, obviamente. Aí esse frasco ele começa a dilatar e o líquido ele começa a dilatar também. Só que chega esse nível aqui do líquido, ele começa a subir, aí ele fica aqui rente à borda do líquido, na iminência de extravasar, ok? Ele quer saber qual é a temperatura. A temperatura aqui na iminência do extravasamento. Qual é a temperatura final que está aqui? Na iminência do extravasamento, qual é a temperatura? Okay? O que é que nós temos que entender aqui desse fenômeno? Né? Para poder nós iniciarmos o cálculo. Ok? Nós temos que compreender o seguinte, que no momento aqui, nesse momento aqui, onde o líquido ele sobe até a borda superior, o volume do frasco vai se igualar ao volume do líquido. Ok? O volume do frasco vai se igualar ao volume do líquido. Quando o volume do frasco se iguala ao volume do líquido, né, no instante seguinte ocorre o transbordamento. Então, o que se quer é a temperatura nesse instante. Qual é a temperatura nesse instante aqui, na iminência de ocorrer o transbordamento? Ou seja, não ocorreu o transbordamento ainda, mas está muito próximo de ocorrer. Então, qual é essa temperatura aqui, que se aumentar um pouquinho mais, vai causar o transbordamento, tá certo? Então, vamos organizar as informações. Primeiramente, olha, o volume inicial do frasco, aliás, o volume inicial do frasco é de 1000 centímetros cúbicos. O volume do líquido é 980 centímetros cúbicos. A temperatura inicial é 0 graus Celsius e o ΔF, que é a temperatura final, é o que nós queremos determinar. O problema nos dá também o coeficiente de dilatação volumétrica do frasco, que está aqui, olha. Coisa de dilatação volumétrica do recipiente. O recipiente é o frasco. Vale quanto? Vale 2 vezes 10. 10 elevado a quanto? A menos 5 graus Celsius elevado a menos 1. O coeficiente de dilatação volumétrica do líquido vale 1 vezes 10 a menos 3. 1 vezes 10 a menos 3. O quê? Graus Celsius elevado a menos 1. Agora eu perguntaria para vocês, que coeficiente é maior? O coeficiente de dilatação volumétrica do frasco, que é 2 vezes 10 a menos 5, ou o coeficiente de dilatação volumétrica do líquido, que é 1 vezes 10 a menos 3. Pessoal, o menor é aquele que tiver o menor expoente, tá certo? Então, quem tem o menor expoente aqui é o menos 5. Menos 5 é menor do que menos 3. Ok? Menos 5 é menor do que menos 3. Então, quando você coloca 10 a menos 5, na verdade, você vai dividir aqui por 10 mil. Né? Você vai dividir o 2 por 10 mil. E aqui você vai dividir o 1 por quanto? 10 a menos 3 é por 1000. Aqui você vai dividir por 1000, aqui você vai dividir por 10 mil. Então, aqui, o coeficiente de dilatação volumétrica do líquido é bem maior do que o coeficiente de dilatação volumétrica do
do frasco. Tanto é que o líquido ele vai ter que dilatar bastante para poder chegar ao volume do frasco, a capacidade máxima do frasco aqui, ok? Após a dilatação do frasco também ter ocorrido, ok? Então, o volume final do frasco, o volume do frasco vai se igualar ao volume do líquido, tá certo? Agora veja bem, pessoal, a dilatação volumétrica do frasco, o que é a dilatação volumétrica do frasco? É o volume do frasco vezes, é o sigma, né? Aliás, sigma não, é o gama. Mas eu posso colocar o gama depois aqui, não tem nenhum problema não. Gama do frasco vezes o volume do frasco vezes a variação de temperatura. E a variação do volume do líquido é o gama do líquido, vezes o volume do líquido vezes a variação de temperatura. Tá certo? Lembrando que, ó, esses dois valores, eles precisam, aliás, já ia falar uma coisa errada, tá certo? Por quê? Vou explicar para vocês por quê. Porque, olha só, o volume do frasco é o quê? É o volume inicial do frasco mais a variação de volume do frasco, tá certo? O volume do frasco, o volume final do frasco é o volume, a dilatação, aliás, é o volume inicial do frasco mais a dilatação. O volume inicial mais somado com a dilatação do frasco. Vai ser o volume final do frasco após o aquecimento, né? E o volume final do líquido, né? Após a dilatação, vou chamar isso aqui, volume do líquido. É o volume inicial do líquido mais a dilatação do líquido. Tá certo? Então vamos lá, pessoal. Vamos lá. Vou substituir, olha só, esses valores aqui, ó, tá? Do volume inicial e a variação do volume do frasco, tá? Então, olha só, o volume do frasco é igual aqui, o volume, vou colocar aqui, o volume inicial do frasco mais a variação do volume do frasco. A variação do volume do frasco está aqui, ó. A variação do volume do frasco que é o volume é o gama do frasco, está aqui, ó. Gama do frasco vezes quem? Vezes o volume inicial do frasco vezes a variação de temperatura. Essa parcela aqui, ó, é a parcela relativa à variação do volume. E essa aqui é o volume inicial mais a variação do volume. Ok? E aqui, ó, o volume do líquido é o quê? O volume inicial do líquido mais gama também, ó, do líquido vezes o volume inicial do líquido vezes a variação de temperatura. Ok? Ok. Olha só, pessoal. Essas duas parcelas aqui, ó, o volume final do frasco e o volume final do líquido, elas têm que ser iguais. Tá certo? Para que não ocorra o transbordamento, né, o volume do frasco tem que ser aquecido até o volume do líquido se tornar igual ao volume do frasco. Ok? Então, o volume do frasco é igual ao volume do líquido. Certo? Na iminência do transbordamento, né, o volume do frasco é igual ao volume do líquido. Eu vou igualar essas duas expressões, tá ok? Eu vou colocar volume inicial do frasco mais o gama do frasco vezes o volume inicial do frasco vezes o delta θ é igual a quê? Ao volume inicial do líquido, ok? O gama do líquido vezes o volume inicial do líquido vezes o delta θ. Tá certo, pessoal? Tá? Professor, tá confuso. Olha, gente, entendo que isso aqui, olha, é o delta VL.
é a variação do volume do líquido. E aqui é o volume inicial. O volume inicial mais a variação do volume do líquido. Essa variação está aqui. Nós determinamos assim, olha, a variação do... essa expressão aqui. Ok? Calma que vai ficar mais tranquilo. Eu tenho certeza porque eu sei que vocês estão com dúvida nisso aqui. Vocês sentem geralmente dúvida nessa parte. Tá? Mas agora vai ficar mais tranquilo, que eu vou começar a substituir alguns valores aqui. Qual é o volume do frasco? O volume do frasco está aqui, é 1000. O volume do frasco é 1000. Mais o gama do frasco. Quanto vale o gama do frasco, pessoal? Está aqui, ó. 2 vezes 10 a menos 5. Então vamos colocar aqui, ó. 2 vezes 10 a menos 5. Vezes, olha só, vezes, com muita calma, o volume inicial do frasco. Está aqui, o volume inicial do frasco é o mesmo 1000. 1000 vezes a variação de temperatura. Tá ok? Por que eu não substitui a variação de temperatura? Eu não tenho variação de temperatura. A variação de temperatura é a temperatura final menos a temperatura inicial. Eu tenho a temperatura inicial, não tenho aqui a temperatura final. Então eu vou colocar aqui, ó, variação de temperatura. Porque é justamente isso que eu quero determinar. Está pedindo, ó, qual é a temperatura em que ocorre o início do transbordamento do líquido. Essa temperatura aqui eu vou determinar através da variação da temperatura. Então vamos continuar. Aqui, ó, volume inicial do líquido, quanto é? 980. Então vamos colocar aqui 980 mais o gama do líquido, quanto é que é? 1 vezes 10 a menos 3. Esse 1 aqui eu poderia tirar, tá? Vou colocar só 10 a menos 3, tá? 10 a menos 3. Esse 1 aqui na frente, 1 vezes 10 a menos 3 é 10 a menos 3, ok? Vezes o volume inicial do líquido, que é 980. Oh, ficou feio, né? Eu vou apagar aqui, pessoal. Ok, já apaguei. Vou continuar aqui, ó. 980 vezes, ó, o volume, vezes ΔT, ó. Delta T não, delta teta. Delta teta eu não tenho, ok? Olha, eu tenho delta teta e tenho delta teta. Então, eu vou determinar, através dessa expressão, justamente o delta teta. Ok? Vou determinar o delta teta. Então, vamos lá, pessoal. Vamos devagar aqui, né? Para não complicar, né? Eu vou repetir aqui o 1000 mais 2 vezes 10 a menos 5 vezes... Olha, pessoal, esse 1000 aqui eu vou transformar em potência de base 10. Então, é 10 elevado a quanto? Vou contar quantos zeros? 1, 2, 3. Então, elevado à terceira. Ok? Vezes delta teta, que é igual... Mesma coisa, 980 mais, olha, 980 vezes 10 a menos 3 vai ficar 980 vezes 10 a menos 3. Delta teta. Tá certo? Vezes 10 a menos 3, delta teta. Ok? Agora vamos ver o que nós podemos fazer aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, repito aqui o 1000, mais 2 vezes 10. Pessoal, produto de potência de mesma base. Repito a base, somos expoentes, tá? Vou somar esse aqui, esse mais esse. Menos 5 mais 3 dá menos 2. Vezes o quê? Delta teta, que é igual a 980 mais... Deixa eu ver aqui, o que eu faço aqui agora? Olha só, aqui eu tenho, olha, 10 a menos 2. Aqui eu tenho 10 a menos 3. Eu não posso ter potência de bases diferentes aqui, porque depois que eu vou fazer a conta, essas potências elas têm que ser iguais, tá? 10 a menos 2 tem que ser 10 a menos 2 aqui também. Então eu vou transformar isso aqui, ó, numa potência 10 a menos 2. Como é que eu vou fazer isso? Para isso aqui virar 10 a menos 2, eu tenho que somar com 10 elevado a 1. 10 elevado a 1. Aliás, eu tenho que multiplicar por 10 elevado a 1 vezes 10 elevado a menos 3, vai dar igual 10 elevado a menos 2. Então, veja bem, eu tenho que trabalhar esse 980 aqui, ó.
De que forma? Vou fazer o seguinte. Vou jogar esta vírgula para cá. Aqui tem uma vírgula, vou colocar para cá. Vai ficar 98,0, né? Ó, 98. Aliás, 98 vezes 10. 98 vezes 10 é 980. Aí, vezes 10 elevado a menos 3 vezes delta θ. Ok? Vamos devagar ainda. Vamos repetir tudo aqui de novo. Ok? Bem devagar para vocês entenderem. 10 a menos 2 vezes delta θ é igual a 980 mais 98 vezes 10 elevado a quanto? Olha, aqui tem um 1. Produto de potência de mesma base aqui, ó. Repete-se a base, soma os expoentes. 1 mais menos 3, mais com menos dá menos. 1 menos 3 vai ser menos 2. Vezes delta θ. Ok? Delta θ. Eu vou passar agora, pessoal, eu vou colocar aqui a variável que eu quero determinar é o delta θ. E o delta θ aparece bem aqui multiplicando 98 vezes 10 a menos 2. Então, veja bem, vou pegar aqui ó, a variável que eu quero determinar, vou deixar no primeiro membro, então vou fazer 2 vezes 10 elevado a menos 2, o que? Delta θ, positivo, fica positivo porque está no primeiro membro. Olha aqui, 98 vezes 10 a menos 2 vai passar para o primeiro membro com sinal trocado, menos, que é mais 98, vai passar menos 98 vezes 10 a menos 2, o que? Delta θ é igual, olha só, ficou com sinal trocado só o número, tá ok? Os valores que tem aqui no expoente, aqui não se altera, sinal de expoente, só o número que está aqui na frente, tá? Então, veja bem, aqui eu tenho 98, aqui, olha, 980, aliás, aqui. E vou passar esse 1000 para cá, que é positivo, vai passar para cá para o segundo membro negativo. Ok? 1000 negativo. Veja bem, eu tenho 2 vezes 10 a menos 2 delta θ, menos 98 vezes 10 a menos 2 delta θ. Lembra que eu falei do x? 2x menos 98x. É 2 menos 98, pessoal. Quanto é 2 menos 98? É 96. Então vai ficar menos 96. Vezes o quê? Repete tudo, olha. 10 a menos 2 vezes o delta θ, que é igual 98 menos 1000 é igual a quanto? A menos 20. Ok? Entenderam aqui, olha? Eu faço, olha, eu tenho 2 vezes 10 a menos 2, delta θ, menos 98 vezes 10 a menos 2, delta θ também. Então, eu tenho, é a mesma coisa que subtrair 2 de 98. 2 de 98 é 96. Aí continua, vezes 10 a menos 2, delta θ. Ok? Vou passar isso aqui agora para a próxima página, né? 98, 10 a menos 2 e 20, né? 98, 10 a menos 2 e 20, só para me lembrar. Aliás, 96. Então, aqui, ó, menos 96 vezes 10 a menos 2, delta θ, é igual a quanto, pessoal? É igual a 20, né? Lembra da matemática? Quando a variável que eu quero determinar ela é negativa aqui, o coeficiente dela é negativo, eu tenho que multiplicar por menos 1. Os dois membros da igualdade. Então, menos com menos é mais. Então, vai ficar positivo aqui, ó. 96 vezes 10 a menos 2 vezes delta θ é igual, menos com menos é igual a mais, é igual a 20. Tá certo? Pessoal, esse 96 vezes 10 a menos 2, vou fazer essa conta aqui, ó. Esse resultado aqui. Ó, pessoal, 96 vezes 10 a menos 2 é a mesma coisa que pegar essa vírgula que está bem aqui, ó, andar duas vezes. Como aqui é 2, a vírgula que está bem aqui vai andar duas vezes, olha. Para a esquerda. Aqui, ó. Uma, duas, e aqui fica a vírgula aqui. Então, fica 0, aí a vírgula 96
vezes delta θ, que é igual a 20. Entenderam, pessoal? Por que ficou 0,96? Porque eu multipliquei o 96, multipliquei por 10 a menos 2. Pessoal, e multiplicar 96 por 10 a menos 2 é a mesma coisa que dividir por 100. Ok? Olha só. 96 vezes 10 a menos 2 é igual a 96 vezes 10 a menos 2. O que é 10 a menos 2? É 1 sobre 10, expoente negativo. Inverte, aqui é 10 sobre 1, vai ficar 1 sobre 2, o expoente fica positivo, ok? 96 vezes 1 ao quadrado é 10 ao quadrado é 100. Então, pessoal, é a mesma coisa que dividir o 96 por 100. Tá? Quando eu divido, ó, a vírgula está aqui e para cá. Divido, corto mais um zero, a vírgula está aqui e vem para cá. Então vai ficar quanto? 0,96. É por isso que está aqui 0,96 aqui. Ok? Agora, para me determinar o delta θ, o que eu faço? Vou pegar 20 dividido por quanto? Por 0,96. O 0,96 ele vai passar dividindo, ok? Pega a calculadora aí, ok? Quanto é 20 dividido por 0,96? Vai dar 20,83. O que, pessoal? Graus Celsius. Ok? A variação de temperatura foi de 20,83 graus Celsius. Agora, aí você pergunta, professor, mas não quero a variação de temperatura, eu quero a temperatura final. Ó, nesse caso, a variação de temperatura, o que é? É a temperatura final, ok? Menos a temperatura inicial. Só que, olha, a temperatura inicial é igual a zero. Então, isso quer dizer o quê? Que a variação de temperatura ela vai coincidir com a temperatura final, ok? Então, pessoal, a temperatura final é 20,83 graus Celsius. Tá certo, pessoal? Ok? Olha, tenho certeza que o aluno que entende melhor a questão da matemática, aprende mais física também, tá certo? Então, se você tem alguma dificuldade ainda em matemática, procure tirar essas dificuldades, porque ela é muito importante, a matemática é muito importante para o estudo da física. Ok, pessoal? Ok, obrigado, pessoal.